Observe o seguinte: a grande maioria das pessoas vive uma corrida incessante atrás do dinheiro, imaginando-o como um troféu longínquo que as aguarda no fim de uma jornada exaustiva. Contudo, existe um segredo raramente verbalizado. A riqueza transcende o saldo da sua conta bancária. Ela é, na verdade, uma mentalidade, uma disciplina e, fundamentalmente, uma filosofia de vida. Enquanto 97% da população se encontra aprisionada em um ciclo de escassez e dificuldade, os 3% restantes decifraram uma verdade profunda. A liberdade financeira não depende de quanto você ganha, mas de como você pensa, age e evolui a cada dia. O diferencial não reside na sorte, na educação formal ou nos contatos. Reside em uma maneira particular de enxergar o mundo, de compreender seu próprio valor, seu poder intrínseco e as forças invisíveis que moldam seu destino financeiro. Hoje meu objetivo é levá-lo para além da superfície. Não apenas para que aprenda a ganhar dinheiro, mas para que aprenda a pensar como os ricos, de modo que suas ações se alinhem a essa mentalidade e seus resultados se transformem permanentemente. A verdade é esta: a pobreza se instala na mente muito antes de se manifestar em sua carteira. E a riqueza? A riqueza floresce no exato momento em que você decide abandonar o caminho batido e reescrever a narrativa que conta a si mesmo sobre o dinheiro. Você está preparado para desvendar por que as massas permanecem em dificuldades? E como você pode se juntar à minoria que conquista a liberdade? Então, preste muita atenção, pois esta pode ser a conversa mais crucial que você já teve. Permita-me compartilhar algo simples, porém poderoso. Se seu objetivo é construir riqueza, riqueza genuína, não apenas contas maiores e um estilo de vida mais caro, você precisa pagar a si mesmo primeiro. Essa é a regra de ouro. Isso significa que antes de pagar o aluguel, o supermercado, o posto de gasolina ou a conta de luz, você deve honrar o seu futuro. Eu sei o que alguns podem pensar, mas eu não ganho o suficiente. Deixe-me esclarecer. A questão não é o quanto você ganha, mas o quanto você retém. E mais importante, o que você faz com aquilo que retém. A riqueza não responde ao tamanho da sua renda. Ela responde à sua disciplina. Vamos a um exemplo prático. Você recebe seu pagamento. Não é R$1 milhão, talvez sejam apenas 500 por semana. A maioria das pessoas olha para esse valor e começa a subtrair imediatamente. Aluguel, compras, combustível, planos para o fim de semana. Ao final, talvez pensem, bem, quem sabe no próximo mês eu consigo guardar algo. A mentalidade de riqueza inverte essa equação. Ela subtrai o futuro primeiro. Seus adeptos separam 10%, talvez 15%, e destinam essa quantia para ativos, investimentos, um fundo de emergência, talvez um pouco de ouro. Somente depois disso, o restante é liberado para cobrir as despesas do dia a dia. Aprendi essa lição quando estava em uma situação financeira precária, sentado a uma pequena mesa com poucos reais e muitas contas a pagar. Meu mentor me aconselhou: não espere ter mais para começar. Comece com o que você tem e você terá mais. Então, comecei com apenas R$1 em vez de 10. Parecia insignificante, quase tolo. Mas esse pequeno hábito me ensinou o princípio da propriedade. Eu deixei de ser um servo do meu dinheiro e comecei a me tornar seu mestre. Você precisa dizer ao seu dinheiro para onde ir, em vez de se perguntar para onde ele foi. E saiba que pagar a si mesmo primeiro não é egoísmo, é responsabilidade. Não se trata de esconder dinheiro, mas de plantá-lo. Cada real que você economiza ou investe é um trabalhador em sua equipe. A pergunta é: você envia esses trabalhadores para o mundo a fim de que tragam mais recursos de volta? Ou os gasta em prazeres temporários, questionando-se depois por que nada muda? Portanto, eis o que digo a quem está pronto para deixar os 97% para trás. No dia em que você decidir que seu futuro vale mais do que aquele café especial ou um novo aparelho, você ingressará no mundo dos 3%. Não porque passou a ganhar mais, mas porque começou a pensar melhor.
Existe uma verdade que muitos relutam em encarar. A maioria das pessoas gasta dinheiro de forma emocional. Elas compram o que lhes proporciona bem-estar no momento. Um café sofisticado, o aparelho eletrônico mais recente, uma saída à noite com amigos. Essas compras oferecem um alívio, uma solução rápida para o estresse ou o tédio. Mas esse alívio é passageiro, e quando o dinheiro se vai, o conforto também desaparece. É por isso que tantos permanecem estagnados, perseguindo perpetuamente o próximo pico de satisfação temporária com recursos que poderiam ter construído algo duradouro. Os 97% geralmente vivem de salário em salário porque seus gastos são guiados por sentimentos, não por uma visão de futuro. Compare isso com a mentalidade dos 3%. Essas pessoas não apenas gastam, elas investem. Investir nem sempre se refere ao mercado de ações ou a jargões financeiros complexos. Refere-se à intenção. Trata-se de enxergar cada real como um soldado marchando em direção a um objetivo, seja a aposentadoria, a educação ou a liberdade financeira. Trata-se de comprar liberdade, não apenas alívio. Essa diferença de pensamento separa os prósperos dos que lutam. Quando alguém do grupo dos 3% recusa um café, não é porque não o deseje, mas porque já se perguntou: este gasto me aproxima ou me afasta dos meus objetivos? Essa é uma pergunta poderosa. Lembro-me de que, no início da minha carreira, quando o dinheiro era escasso, eu era tentado a gastar em coisas que me fariam sentir bem no momento. Mas observei homens e mulheres ao meu redor que não necessariamente ganhavam mais, mas que possuíam um hábito diferente. Eles faziam uma pausa antes de cada compra. Eles se questionavam se o que estavam prestes a adquirir servia ao seu futuro ou apenas satisfazia um impulso emocional. E adivinhe, esse hábito valeu a pena. Eles tinham dinheiro guardado, investimentos crescendo e opções que eu não possuía. Gastar de forma intencional significa que você conhece suas prioridades e não permite que sentimentos passageiros ditem suas decisões financeiras. Trata-se de controle, disciplina e visão. Os 3% entendem que a riqueza não é construída apenas com o que se ganha, mas com o que se faz com o que se ganha. Cada real ou constrói a sua liberdade ou a de outra pessoa. É tão simples e profundo quanto isso. Se você quer fazer parte dos 3%, comece hoje mudando a forma como pensa sobre seu dinheiro. Não gaste apenas porque sente vontade. Gaste porque você decidiu onde a lealdade do seu dinheiro reside. No momento em que fizer isso, você começará a construir um legado, não apenas um estilo de vida. E essa é a diferença entre quem vive para o momento e quem vive livre. Uma das maiores razões pelas quais as pessoas permanecem em dificuldades financeiras não é por não ganharem o suficiente, mas por não saberem para onde seu dinheiro está indo. Ele escorre por entre seus dedos como água sem ser notado ou contabilizado. Os 97% geralmente vivem na escuridão em relação às suas finanças. Eles supõem, torcem e esperam pelo melhor. Mas a riqueza não é construída sobre suposições. Ela é erguida sobre uma clareza implacável. Conheci inúmeras pessoas frustradas com sua situação financeira, mas que se recusavam a rastrear um único centavo. Elas diziam coisas como: não quero ficar obcecado com dinheiro, ou uma hora eu me ajeito. A verdade é que você não pode gerenciar o que não mede. É como tentar pilotar um barco sem bússola. Você pode achar que está indo na direção certa, mas, sem dados claros, está apenas andando em círculos. Os 3% sabem exatamente para onde cada real está indo. Não porque queiram microgerenciar, mas porque a clareza lhes confere poder. Isso lhes permite identificar onde estão desperdiçando dinheiro e onde podem economizar ou investir mais. Rastrear não tem a ver com medo ou privação. Tem a ver com empoderamento. É sobre criar um hábito de consciência. Quando comecei a organizar meu dinheiro, adotei uma prática simples, um diário financeiro.
Toda semana eu anotava o que ganhava, o que gastava, o que economizava e o que investia. Às vezes era desconfortável. Eu via hábitos que não me serviam, dinheiro indo para coisas que eu nem lembrava de ter comprado. Mas essa imagem nítida me ajudou a corrigir o curso. E aqui está o segredo. O que é rastreado se transforma. Uma vez que você começa a registrar seu fluxo financeiro, você naturalmente começa a tomar decisões melhores. Você percebe padrões, como comer fora com muita frequência ou fazer compras impulsivas online. A simples consciência cria o desejo de melhorar. Então, com números claros à sua frente, você pode definir metas realistas e se responsabilizar por elas. Não espere se sentir pronto ou ter uma grande renda. Comece hoje com o que você tem. Use um caderno, uma planilha ou um aplicativo, o que funcionar para você. A chave é a consistência. Rastreie seu dinheiro semanalmente, analise-o com honestidade e faça ajustes. Com o tempo, esse hábito se tornará sua base financeira. Se você quer deixar de fazer parte dos 97% e se juntar aos 3%, seja implacável com a clareza. Saiba para onde cada real vai e você saberá para onde seu futuro está indo. Esse é o ponto de partida da verdadeira liberdade financeira. Existe um equívoco comum de que trabalhar mais e por mais tempo levará automaticamente a uma maior riqueza. Muitos dos 97% caem nessa armadilha, pensando que o esforço bruto é a chave para a liberdade financeira. Mas a verdade é que o esforço, por si só, é o caminho mais lento para o sucesso. O que realmente move a agulha é aumentar o seu valor, não apenas o seu esforço. Lembro-me de que, no início da minha carreira, eu trabalhava longas horas, digitando freneticamente, pensando que se eu apenas dedicasse mais tempo, o dinheiro viria. Mas então percebi algo crucial. As pessoas não pagam por horas, elas pagam por valor. Se você passa 10 horas fazendo algo que qualquer um pode fazer, isso é diferente de passar 10 horas entregando algo único, algo que as pessoas desejam, algo que elas não podem obter em outro lugar. Os ricos entendem esse princípio profundamente. Eles investem em si mesmos, desenvolvendo habilidades que comandam retornos maiores. Trata-se de aprimorar sua comunicação para que você possa persuadir e inspirar. Trata-se de aprender liderança para que você possa guiar outros em direção a objetivos compartilhados. Trata-se de dominar as vendas para que você possa criar oportunidades. Trata-se de adquirir letramento financeiro para que seu dinheiro trabalhe para você. Essas são habilidades que se compõem com o tempo, assim como o dinheiro em um bom investimento. Em vez de perseguir mais horas, concentre-se em se tornar mais valioso. Isso significa aprendizado contínuo, sair da sua zona de conforto e abraçar desafios que expandem suas capacidades. Quando você desenvolve essas habilidades, não apenas ganha mais dinheiro, mas abre portas para oportunidades que, de outra forma, não estariam disponíveis. Lembre-se, o dinheiro segue o valor. Se você pode resolver um problema maior ou criar mais impacto, as recompensas seguirão naturalmente. Então pare de contar as horas. Em vez disso, pergunte-se: qual habilidade posso desenvolver hoje que me tornará indispensável amanhã? Que valor posso agregar que outros ignoram? Quando você muda seu foco do esforço para o valor, você se alinha com a mentalidade dos 3%, e é aí que a riqueza realmente começa a fluir. O sucesso na construção de riqueza raramente se deve a uma mudança dramática ou a um ato heróico de força de vontade. Trata-se de fazer as coisas certas de forma extraordinariamente consistente ao longo do tempo. A diferença entre os 97% que lutam e os 3% que constroem riqueza duradoura geralmente se resume a processos simples, sistemáticos e automáticos que mantêm o dinheiro trabalhando para você, mesmo quando sua motivação vacila. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes. As pessoas começam com as melhores intenções de economizar ou investir, mas a vida acontece. As contas se acumulam, as distrações surgem e aquela forte determinação se esvai. Os 3% entendem isso
e não deixam seu futuro financeiro ao acaso ou à mercê da disciplina. Em vez disso, eles constroem sistemas que eliminam a necessidade de pensar e de tomar decisões constantes. Uma das ferramentas mais poderosas é a automação. Configure transferências automáticas para que uma parte do seu dinheiro vá diretamente para contas de poupança ou investimento antes mesmo de você vê-lo. Dessa forma, você se paga primeiro sem ter que se lembrar a cada mês. É como plantar sementes regularmente em um jardim. Você não precisa pensar em cada semente. Você apenas rega e nutre o solo com o tempo. O uso de tecnologia, como aplicativos de orçamento ou planilhas, para rastrear suas finanças, adiciona outro nível de controle e clareza. Essas ferramentas ajudam você a ver para onde seu dinheiro está indo, onde você pode cortar gastos e o quanto sua riqueza está crescendo. Os 3% confiam nessas informações para tomar decisões informadas, em vez de agir por impulso. Outro sistema é a prática do custo médio em dólar ou real, comprando ativos consistentemente, independentemente das condições do mercado. Isso elimina o estresse de tentar acertar o momento do mercado e transforma o investimento em um hábito, em vez de uma aposta. Ao longo dos anos, esses pequenos investimentos regulares se compõem e crescem muito além do que decisões emocionais esporádicas poderiam alcançar. Lembro-me de uma época em que configurei investimentos automáticos no início da minha carreira. Eu não ganhava muito, mas a automação forçou a disciplina e a consistência. Anos depois, essas modestas contribuições automáticas se transformaram em um patrimônio significativo, tudo porque deixei os sistemas fazerem o trabalho pesado. Depender apenas da disciplina é uma aposta perdida. Ela é imprevisível e consome sua energia. Mas os sistemas trabalham silenciosamente, dia após dia, construindo impulso até que o sucesso se torne inevitável. Portanto, não espere a motivação ou a força de vontade atacar. Construa sistemas que sirvam a você. Automatize suas economias, seus investimentos, seu rastreamento financeiro. É assim que os 3% constroem riqueza, não por sorte, mas por design. A riqueza não surge da noite para o dia, nem é produto de um único gesto grandioso. Ela é criada nos momentos silenciosos e consistentes, nas microdecisões que tomamos dia após dia. Os 3% entendem essa verdade profundamente, transformando disciplinas financeiras simples em rituais que moldam seu destino. Eles sabem que o sucesso não se trata de sorte ou de um golpe de vento, mas de ações deliberadas, repetidas sem falhas. Pense nisso. Muitas vezes, desvalorizamos os pequenos hábitos porque parecem insignificantes. Mas são essas escolhas pequenas, quase invisíveis, que criam a base para a liberdade financeira. Ler apenas 10 páginas de um livro sobre finanças diariamente não é sobre se tornar um especialista da noite para o dia. É sobre cultivar uma mentalidade de crescimento e compreensão. A sabedoria se compõe como o dinheiro, e cada página virada é um passo mais perto da maestria. Revisar seus objetivos financeiros todas as manhãs pode parecer trivial, mas isso define o tom para o seu dia inteiro. Lembra-o do pelo que você está trabalhando e mantém seu foco afiado. É fácil se distrair com o estresse diário, mas esse simples ritual o ancora em seu propósito e prioridades. Investir todos os dias, mesmo que seja uma pequena quantia, é um hábito poderoso. Reforça o princípio de pagar a si mesmo primeiro e mantém seu dinheiro trabalhando consistentemente. Com o tempo, essas contribuições crescem exponencialmente, graças ao poder dos juros compostos. Lembre-se, não é o tamanho do investimento que importa inicialmente, mas o hábito de investir regularmente. Cortar uma despesa desnecessária por semana é outra disciplina sutil, mas impactante. Não se trata de privação, mas de gasto consciente e priorização.
Os 3% avaliam constantemente para onde seu dinheiro vai e redirecionam fundos de prazeres passageiros para o crescimento a longo prazo. Em minha própria vida, lembro-me de quando comecei a prestar atenção a esses rituais diários. Eu não era rico na época, mas me comprometia a aprender, revisar meus objetivos, investir consistentemente e cortar despesas. Esses pequenos passos pareciam modestos no início, mas ao longo dos anos eles transformaram minha paisagem financeira. Se você quer construir riqueza, não espere pelo momento perfeito ou por recursos massivos. Concentre-se no que você pode controlar, seus hábitos diários. Essas disciplinas simples, praticadas com fé, tornam-se seus rituais financeiros e os blocos de construção do seu sucesso. A riqueza não é um evento, é um processo moldado pelo que você faz todos os dias. Independência financeira não é uma frase vazia. É a capacidade de viver confortavelmente da renda que seus próprios ativos e recursos geram. Se você depende apenas de um salário, está construindo sua vida sobre um único pilar. É instável e perigoso. Os 3% conhecem bem essa verdade e constroem suas casas financeiras sobre múltiplos pilares. A renda do trabalho, por si só, não o levará à riqueza duradoura. Você precisa de mais de uma fonte de fluxo de caixa. Imagine sua renda como uma mesa com 4 pernas: seu trabalho, seus investimentos, negócios paralelos e royalties ou renda passiva. Quanto mais fortes e equilibradas forem essas pernas, mais firme se tornará seu futuro financeiro. Depender de uma única fonte é como colocar todos os seus ovos em uma única cesta, e as cestas quebram. Você não precisa começar com todas as pernas de uma vez. Comece onde você está, talvez construindo um negócio paralelo ou aprendendo sobre investimentos. Um negócio paralelo não é apenas uma maneira de ganhar mais dinheiro. É uma educação em empreendedorismo, disciplina e criatividade. Ele o ensina a criar valor independentemente do seu emprego. Até mesmo pequenos investimentos, feitos de forma consistente, crescem e diversificam seus fluxos de caixa com o tempo. A beleza de múltiplos fluxos de caixa é que eles o protegem. Se uma perna falhar, digamos uma perda de emprego ou uma desaceleração econômica, suas outras fontes de renda o mantêm estável. Essa liberdade de resistir a contratempos é o que separa os 3% dos 97%. Eles não dependem da sorte ou de um único contra-cheque. Eles constroem resiliência. Lembro-me dos primeiros dias em que comecei a desenvolver outros fluxos de renda além do meu trabalho principal. Não foi fácil. Exigiu tempo, paciência e aprendizado. Mas esses esforços valeram a pena, dando-me escolhas e segurança que eu nunca tive antes. Quando uma porta se fechou, outras já estavam abertas. Se você quer controlar seu futuro, não deposite toda a sua esperança em um único contra-cheque. Construa múltiplos fluxos de renda, não importa quão pequenos eles comecem. E observe como sua estabilidade financeira cresce. Não se trata apenas de ganhar dinheiro. Trata-se de criar uma base forte o suficiente para sustentar a vida que você deseja. A riqueza é liberdade. E a liberdade vem de ter muitas fontes alimentando seu jardim financeiro. A educação formal pode ensiná-lo a ganhar a vida, mas é a autoeducação que lhe ensinará a construir uma fortuna. A diferença entre os 97% que permanecem em dificuldades e os 3% que constroem riqueza não está apenas em suas contas bancárias. Está no que eles escolhem para alimentar suas mentes todos os dias. A riqueza não é apenas um número, é uma mentalidade cultivada através do aprendizado e crescimento constantes. Quando comecei, percebi rapidamente que, se eu quisesse mudar meu futuro financeiro, precisava mudar o que eu consumia mentalmente. A maioria das pessoas gasta seu tempo com entretenimento, distrações que mantêm suas mentes passivas e desfocadas. Os ricos, no entanto, passam seu tempo estudando, lendo livros transformadores sobre dinheiro,
ouvindo especialistas financeiros e observando pessoas de sucesso com curiosidade e propósito. Sua mente é como um solo fértil. Se você plantar informações inúteis, negatividade e distrações, colherá dificuldades. Mas se você plantar sementes de conhecimento, princípios e estratégias, colherá crescimento e riqueza. Não se trata de ter todas as respostas de uma vez, mas de se comprometer com um hábito diário de alimentar sua mente com o que ela precisa para crescer. Lembro-me de que, no início, dediquei apenas 10 minutos por dia para ler um livro sobre finanças ou ouvir uma palestra sobre riqueza. Não era muito no começo, mas com o tempo, essas pequenas sessões transformaram meu pensamento e minhas ações. Em breve, os princípios que aprendi se tornaram uma segunda natureza, guiando cada decisão financeira que eu tomava. A chave é a consistência. Não espere até ter tempo ou dinheiro para estudar sobre riqueza. Faça do estudo parte da sua rotina. Escolha aprender com aqueles que já percorreram o caminho antes de você. Assim, você não apenas adquire conhecimento, mas também adota a mentalidade necessária para pensar e agir como os ricos. A riqueza começa na mente antes de aparecer no banco. Alimente sua mente com princípios, não com distrações, e observe como sua vida financeira se transforma. É assim que se constrói uma fortuna, não apenas trabalhando mais, mas aprendendo de forma mais inteligente todos os dias. Sonhos são belos, mas sonhos por si sós não constroem riqueza. O que transforma um sonho em realidade é um objetivo claro, escrito em detalhes e com um prazo definido. Quando comecei, percebi que sem um objetivo, meus esforços se dispersavam como folhas ao vento. Mas uma vez que escrevi exatamente o que eu queria e quando, tudo mudou. De repente, cada decisão, cada ação tinha um propósito. Os 3% não apenas esperam pela riqueza. Eles estabelecem metas financeiras específicas que acendem um fogo dentro deles. Não é pensamento vago ou desejoso, é clareza. Quanto dinheiro você quer ter economizado em 1 ano? E em 5 anos? Porque isso importa. Quando você conecta seus objetivos a razões profundas, seja liberdade, família ou legado, você encontra uma motivação que o mantém avançando. Mesmo quando os desafios surgem, dividir grandes objetivos em pequenos passos gerenciáveis é o segredo que poucos entendem. Você não escala uma montanha em um único salto. Você dá um passo de cada vez. As ações mensais, semanais e até diárias se somam. Invista um pouco mais esta semana. Aprenda algo novo sobre dinheiro hoje. Corte uma despesa desnecessária amanhã. Esses hábitos diários criam impulso e mantêm sua visão viva. Todas as manhãs, lembre-se de seus objetivos, visualize-os, sinta a emoção do sucesso pelo qual você está trabalhando. Este simples hábito define o tom para o seu dia, alinhando suas ações com seu propósito. A mente anseia por clareza. Quando você lhe dá uma direção, ela trabalha incansavelmente para alcançá-la. Sem objetivos claros e prazos, seu futuro financeiro vagará sem rumo. Mas com eles, você transforma a intenção em ação, o potencial em progresso e a esperança em riqueza. Você ficará surpreso com o quanto pode alcançar quando sua mente está focada e seu coração está comprometido. Deixe a clareza guiar seus passos e a riqueza seguirá naturalmente. A riqueza não é verdadeiramente riqueza até que seja compartilhada. Quando você mantém sua jornada financeira para si mesmo, você limita seu poder. Os 3% entendem que construir riqueza não é apenas uma vitória pessoal, é um legado. Ensinar aos outros o que você aprendeu magnifica seu sucesso de maneiras que o dinheiro por si só não pode. Lembro-me de quando comecei a falar abertamente sobre dinheiro com minha família e amigos. Isso não apenas os ajudou, mas também aprofundou meu próprio compromisso e compreensão. Transmitir sabedoria financeira para seus filhos ou orientar alguém que está ansioso para aprender cria um efeito cascata. É como plantar sementes que crescerão muito além do seu próprio tempo de vida. Quando você faz da riqueza uma missão compartilhada,
ela se torna mais do que números. Ela se torna uma cultura, um sistema de valores que molda gerações. É aqui que a verdadeira liberdade financeira se encontra, não apenas no que você guarda, mas no que você dá. A responsabilidade é uma força poderosa. Quando você compartilha seus objetivos com os outros, cria uma rede de apoio que o mantém honesto e motivado. É fácil deixar a disciplina escorregar quando se está sozinho, mas quando você faz parte de uma comunidade ou tem um mentor, é mais provável que permaneça no caminho certo. Sempre descobri que as pessoas que falam sobre seus planos, que se abrem para o feedback, se movem mais rápido e mais longe do que aquelas que tentam fazer tudo sozinhas. A riqueza não é um segredo a ser guardado, mas uma história a ser contada, uma ferramenta para capacitar. Os 97% podem se concentrar no consumo e em manter as coisas para si mesmos, mas os 3% sabem que ensinar, compartilhar e prestar contas transformam o dinheiro em algo muito maior. Um legado duradouro. Construa sua riqueza, sim, mas também construa as pessoas ao seu redor. Ensine o que você aprendeu, compartilhe suas lutas e suas vitórias, seja responsável por seus objetivos e por aqueles que acreditam em você. É assim que você garante que seu sucesso não seja apenas um momento, mas um movimento que o sobrevive. A maioria das pessoas está presa no ciclo do querer agora, querendo o fim de semana, a compra rápida, a atualização instantânea. É por isso que 97% permanecem em dificuldades. Eles vivem para a gratificação imediata. Mas os 3%, aqueles que construíram riqueza duradoura, entendem uma simples verdade. A riqueza é um jogo de longo prazo. Trata-se de investir no tempo, não apenas no dinheiro. Veja, os ricos aprendem a adiar o prazer hoje para que o amanhã lhes traga a liberdade multiplicada. Quando eu estava começando, sabia que abrir mão do carro sofisticado ou do último gadget não era fácil. Eu tinha que escolher entre impressionar os outros ou investir no meu futuro. Eu escolhi o último. Não era glamouroso, mas era inteligente. Aqueles R$ 300 que economizei ao abrir mão de uma noite de festa não ficaram apenas na minha conta. Foram para investimentos, para um negócio, para a educação. Com o tempo, esses reais se multiplicaram. É o poder da gratificação adiada. Pense em um agricultor plantando uma semente. Ele não colhe no dia seguinte. Ele espera meses nutrindo a terra, regando e cuidando. Mas quando a colheita chega, é abundante. A riqueza é a mesma coisa. Quando você adia essa gratificação imediata, está plantando sementes que se transformarão em liberdade. Você não está apenas economizando dinheiro, está investindo em tempo e oportunidade. Os construtores de riqueza não gastam energia tentando acompanhar os vizinhos. Eles estão focados em seu próprio futuro. Cada real não gasto em gratificação passageira é um soldado enviado para trabalhar em seu exército financeiro. O que você adia hoje pode se tornar sua independência amanhã. Então pergunte-se, o que posso adiar agora que me libertará mais tarde? Esse é o pensamento que separa os ricos do resto. Senhoras e senhores, se há uma verdade que eu quero que vocês levem consigo hoje, é esta. A riqueza não é um tesouro secreto escondido para poucos selecionados. É o resultado natural de hábitos consistentes, escolhas disciplinadas e uma mentalidade fundada em valor e paciência. Os 97% ficam presos não porque lhes falta oportunidade ou talento, mas porque não entendem o que a riqueza realmente exige. Eles perseguem prazeres passageiros, ignoram o poder da gratificação adiada e permitem que seu dinheiro escorra por entre os dedos sem um plano. Enquanto isso, os 3% são aqueles que decidem pensar de forma diferente. Eles se pagam primeiro, rastreiam cada real, investem em si mesmos e constroem sistemas que trabalham para eles. Você tem dentro de si o poder de mudar seu futuro, mudando seus hábitos hoje. Não se trata de ganhos rápidos ou sorte. Trata-se de ação firme e proposital, dia após dia.
Escolha após escolha. Quando você começa a se pagar primeiro, quando estabelece objetivos claros com prazos, quando aprende a adiar a gratificação por uma recompensa maior, você começa a reescrever sua história financeira. Quando você serve aos outros, resolve problemas reais e escala seus esforços. Você não apenas cria renda, mas um legado. Agora, eu o desafio. Não apenas ouça, não apenas espere, haja. Comece a rastrear seu dinheiro. Estabeleça uma meta financeira com um prazo. Automatize um plano de poupança. Leia uma página de um livro que ensina sobre riqueza. Ensine a outra pessoa o que você aprendeu. Crie um ritual financeiro que o mova para frente a cada dia. Lembre-se, a riqueza é uma jornada, não uma loteria. Ela é conquistada pelos pacientes, pelos disciplinados e pelos inteligentes. Então, decida hoje que você estará entre os 3% que pensam de forma diferente, agem com coragem e criam liberdade duradoura. O futuro que você deseja está esperando do outro lado das escolhas que você faz agora. Faça-as valer a pena.